tudo bem? Hoje a gente vai abrir as portas da nossa casa para uma família muito especial, a família da Bela. A Bela é uma Shih Tzu que a gente conhece desde bebezinha e que teve um acidente bem grave. E a família dela confiou a nós o tratamento da Bela. Então, vocês vão conhecer um pouquinho dessa linda história de amor e dedicação. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, o vídeo no nosso canal hoje são com amigos muito especiais. Por quê? Porque eles amam pets. Então, o Nestor e a Ana e a história da Bela. A Bela, ela foi muito desejada desde pequenininha, né? E como que ela entrou na vida de vocês? Como é que começou esse desejo por ela? Comenzó todo, yo vi la foto de los padres en Instagram, me acuerdo que subieron las fotos y quedé enamorado, después se lo mostré a ella y quedamos fascinados con los papás. Y Ana tuvo una Shih Tzu hace unos años, que después con los años tuvo diabetes. Claro. Y 11 años Sí. con el cuidado que se le dio. Y después de un tiempo, ella le quedó esa sensación de vacío. Obviamente que no lo va a suplantar con otro Shih Tzu, pero siempre quedé justo el 7 de noviembre de cumpleaños y justo la foto de los papás. Y dije, bueno, es el momento, creo, del regalo de cumpleaños. Y le escribí y fue Fernanda, creo que me respondió los mensajes, me mandó videos. Y vi a Bela y dije, es ella, es ella. Y me acuerdo que fui al trabajo de Ana a llevarles unas cosas y le mostré la foto y quedamos encantados. Fue en ese momento que Bela llegó a nuestras vidas, a la casa. Nosotros podemos hablar un poquito en español, un poquito en portugués, porque los gurises son uruguayos. Entonces, vivimos en la frontera, Livramento, Brasil-Uruguay. Entonces, es un hábito medio que... charlar un poco en español, sí, charlar un poco en portugués. Yo, es bastante común para mí que te mire a vos y vos hablas en español y te respondo en español. Y en la misma charla la miro a ella que es brasilera y cambio para brasilero, para el portugués. Entonces, isso é bastante comum. A mesma frase a gente troca do português para o espanhol. Então, foi o teu presente de aniversário. Fue mi regalo de cumpleaños, sí, porque yo después de Shanti, que había sido la Shih Tzu anterior, dije, no quiero más perros, porque uno se apega mucho, ¿no? Sim. Y eso. Eu acho que o processo do luto é muito individual de cada um, é uma coisa que sempre dói. E hay que vivirlo. Claro que sim, mas no momento a gente sempre, é muito comum o tutor pensar, eu nunca mais quero ter cachorro, eu nunca mais quero passar por isso. Mas quem ama os animais acaba entendendo que isso faz parte, infelizmente. E que essa parte a vida deles dura menos do que a nossa. Mas é vivido com muito mais intensidade. Então, acho que vem por aí. E falando em intensidade, a Bela pequenininha sofreu um acidente, né? Sim. A Bela sofreu um acidente, machucou o olhinho, mas aí eu vou deixar para vocês explicarem. Sí, en realidad Bela, la idea es que venía en noviembre, yo cumplo el 7 de noviembre, que Bela venía en noviembre, eso eran los cálculos. Aparte lo gracioso también es que tú hablaste con Fernanda por ella y yo hablé con Isi para comprar, casi terminamos con 2 Shih Tzus. Y era sorpresa. Y era sorpresa. Me lo tuvo que contar porque ahí me sí lo dijo, conté. no, Ahí sí ¿qué lo estás conté, haciendo? Fue en tu trabajo que vos estabas mirando y yo se lo iba a contar porque vamos a hacer un desastre. Dice, ¿qué estás haciendo? Sí, ahí Yo estoy fue averiguando. Sí. Que eso fue muy gracioso también. Y Bela venía en noviembre. Y nosotros, como es mi cumpleaños, yo generalmente en mi cumpleaños viajo, porque es lo que me gusta hacer. Teníamos un viaje cerca, era Río de Janeiro, pero era una semana a Río, no podíamos llevar. Le avisan a Néstor que Bela estaba pronta para retirar. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos a Bela bebé,
está en casa, ¿dónde la dejamos una semana? Y aparte bebé, que tampoco es que podés dejarla ni sola en casa, ni... Sí. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, empezamos a ver qué hacíamos con Vela. Viste que no tenía toda la serie de vacunas y demás. Entonces, bueno, nos recomiendan una señora que en su casa, que se quedaba en su casa, en su dormitorio, que tenía una perra que estaba con todas las vacunas. Bueno, nos costó, dijimos, bueno, queda ahí. Quedó esa semana, nos mandaba fotitos y demás, volvimos de Río y Vela estaba preciosa. Bárbaro, dijimos, bueno, es una buena opción. Después, por trabajo, Néstor 2 días tiene guardia fuera de Rivera, yo tenía que viajar a Montevideo por trabajo y dijimos, Vela es muy bebé y tenemos 2 gatos. Dijimos, otro tanto, ¿no? Entonces dijimos, no, dejar una bebé con gatos no, va de vuelta para la señora. Y este aquí que yo en Montevideo, Néstor en Minas de Corrales, me llama a media mañana. Sim, pai a 500 quilômetros. Não, Uma o pai a mãe- 250 e a a mãe a 500. A 500, tal cual. ¿No? Me llama, yo aparte en una reunión, en mi trabajo, en la centralidad aparte, y me llama, salgo del salón para atender y ay, casi me da un ataque. ¿No? Y un día, ¿no? Se quedó una Sí, un semana día y no pasó nada. pasa nada. Un día. É, os E aí? acidentes, eu digo, às vezes É um até descuido. é um descuido, é um filho no colégio que cai do balanço e quebra o braço, enfim. Pero Son los yo accidentes. decía lo mismo, los accidentes pasan y realmente yo no culpo a nadie por los accidentes porque nos puede pasar a nosotros, Dios nos libre, madera sin paja, pero yo no culpo por el accidente, sí me parece la responsabilidad del accionar, Claro. Sim. porque cuando me avisan, que tampoco sé qué pasó hasta el día de hoy, Sí. sabemos que salió al patio, O que se supõe é que ela tenha brigado com, ou seja, que outro cachorro la haya tenha aplastado. brigado. Pode ser. É bastante comum em Shih Tzus. Na verdade, as brigas são muito comuns em cachorros. E o cachorro pequeno geralmente acaba levando a pior. É bastante comum em Shih Tzu porque ele tem um olho maior e geralmente a abertura da pálpebra bastante grande. Então na é bastante verdade, comum que os traumas... anatomicamente falando, a fossa orbitária, que é o buraquinho onde O olho fica. o olho fica, no Shih Tzu ela é mais rasa. Então, por isso eles têm os olhos mais saltados. Então, lógico que isso também vai do treinamento do lugar, né? Mas a gente faz treinamentos na estética, por exemplo, que eles vão só para tomar banho, que não pode puxar demais o laço, porque corre o risco de saltar. Na contenção, bom, os guris são médicos, tá? Vocês não têm talvez até tenham. A gente tem uma disciplina que se chama semiologia, que uma das coisas que a gente aprende é como segurar as diversas espécies animais para que a gente não se machuque e também não machuque eles. Então, o Shih Tzu, tu não pode segurar aqui do cangote, porque se tu segura também pode saltar os olhos. Ou seja, é uma série de coisas que são cuidados que tem que ter. O Néstor e a Ana são da área da saúde, então eu posso explicar um pouquinho mais detalhado os cuidados que tem que se ter com o Shih Tzu. E logicamente que esses cuidados vão desde o hotelzinho que fica, o banho que toma, né, o veterinário que cuida. Então são cuidados mais específicos que tem que ter dentro da raça. Eu me lembro do momento, aliás, eu me lembro de toda a história. Acho que foi tu que tinha falado conosco. Eu me lembro que foi uma filhotinha que já tinha passado por um procedimento, que tu estava longe, que estava muito preocupada com o que a gente tinha que fazer. E de verdade foi uma cirurgia bastante desafiadora pela idade dela. Sim. Ela era Bebê? muito novinha. Era bebê. Tenía 2 meses. Em resumo, o que aconteceu com a Bela nesse acidente foi que ela fez uma exoftalmia, que é quando o olhinho sai para fora. Foi recolocado, mas o que não por tinha... nós, no caso. Foi recolocado por um outro profissional, mas o que não tinha sido avaliado era a viabilidade do olho e também dos músculos na volta da órbita. Então a Bela ficou bastante estrábica e a preocupação dos guris era mais que nada pela questão do quanto ela iria enxergar, do quanto que isso iria
afetar a visãozinha dela de um olho tá tão deslocado. É, porque ele tava, tipo, deslocado. Muito deslocado. Muito deslocado. Então ela tinha muito. O campo de visão dela, digamos, o olhinho tava todo tapado praticamente, né? Parecia só a partezinha branca. E aí também foi, eu digo, da parte anestésica, que a Feira é anestesista, né? E eu, como cirurgiã, pensando como é que eu poderia melhorar aquela qualidade de vida, porque não era estético, né? Era visual, na verdade. Então, o que fazer para salvar a visão daquele olho? E um serzinho tão novinho, né? Então, Bebê. um bebezinho. Então, como que foi quando vocês viram ela depois da cirurgia, o sentimento de... Yo creo que el antes de la cirugía, porque claro, al estar lejos no veíamos. Yo le dije, no, mandame una foto ya. Cuando vi la foto y pude hablar con la veterinaria que le había dado los primeros auxilios, que aparte esa veterinaria me dijo, dice, está en órbita, hice lo que se hace de rescate, le di un punto, que aparte claro, el punto fue donde tenía un poquito de campo de visión. Se le di analgésico, pero tiene que ser evaluada por un oftalmólogo, me dice, porque yo no sé el estado de su ojo. Y me acuerdo que ahí me dicen, mira, oftalmólogo solo en Montevideo, que yo estaba en Montevideo, dice, o por lo que me enteré ahora, también hay oftalmólogo en el Arca. Y bueno, el Arca es Libramento, de donde viene Vela. Y le digo, Néstor, lo llamo, le digo, averigua en el hospital veterinario de Tacuarembó, porque Tacuarembó tiene un hospital veterinario. Averigua y le dicen, no, oftalmólogo, o Montevideo, o nos asesora una, que aparte todo llevaba al Arca. Dice, o nos asesora la del Arca. Entonces le digo, Néstor, mientras vos salís de trabajar, vas a buscar a Vela, te venís a Montevideo, no, va para el Arca. ¿Y quién la llevaba? Porque le hablo a la señora y le digo, llévala al Arca. Y me dice, no tengo cómo. No sé, subite en un monopatín, no sé, anda en un camello, ¿no? Al final, hasta eso, el Arca mandó un Uber a buscar a Vela. Sí. Hay que decirlo porque así fueron las cosas. Mandó un Uber a buscar a Vela, Vela vino, no la pudieron examinar porque estaba eléctrica, hubo que dejarla, se quedó esa noche, pasó esa noche internada. Y al otro día sí pudieron hacerle la valoración y entonces nos llaman para darnos el retorno y ahí sí. Ahí fue horrible. Horrible cuando la vimos porque nos pusimos a llorar los dos como unos descos. Sí. Horrible. Hasta ahora tengo como esa sensación de angustia, de culpa, de horrible. Era, bueno, yo no podía hablar de tanto que lloraba. Sí. No podía. A gente conversou. Eu creo que ahora me van a chorar de vuelta. A Ana chegou a falar comigo e a chorar realmente do olhinho dela. E eu acho que o que foi falado é bom. Vamos tentar fazer o que é possível, né? E que ela possa recuperar a visão desse olho porque claro que de tão estrábica que ela estava, não tinha essa visão. Se procedeu à cirurgia, então o resultado foi muito bom. Além de ter corrido tudo bem na cirurgia, o olho dela hoje em dia nem dá pra ver. Porque foi feita uma cirurgia plástica. Foi feita uma correção pela mãe e a cirurgia ficou muito boa. E hoje em dia, se tu não sabe e não repara muito naquilo, tu não tem nem como perceber. Se não decimos não. No hay como... Si no decimos que pasó por todo eso y hasta por ahí se le nota quizás un poquito más porque justamente es su ojo más blanco, porque en el otro tiene pelito más negro. Sí. Está perfecta. Uma gorda divina. Que coisa boa a gente poder compartilhar esse tipo de história. Lógico que foi um acidente, né, que a Bela ficou, lógico que não o perfeito, mas dentro do que podia se conseguir, né? É bem como tu diz, é só está perfecta para lo que quedó perfecta. No se humilde, doctora, quedó perfecta. No, quedó, vos mirá si decís, fue una cirugía oftalmológica o plástica, porque... Nossa, obrigada, Ana. No, é verdade, la verdad se dicha. E é uma coisa assim, muito gratificante para nós, porque nós temos pets, então a gente entende
essa preocupação, essa ansiedade, o bem-querer deles. E agora, quando os guris chegaram, aqui dentro de casa moram 4, né? E cada uma tem o seu temperamento e cada uma exige alguma coisa de nós e cada uma é especial do seu jeito, né? Então isso também é muito bom para nós saber que a gente pode trazer essa tranquilidade e esse carinho de restabelecer. E a gente sabe que a Bela hoje em dia é muito sem vergonha, né? Yo creo que le operaron del ojo y le pusieron un ansiolítico intravenoso. Una batería extra. Isso eu não tenho culpa. A anestesia foi a Fernanda. Ahí está. También, ¿no? Yo creo que eso también hay que resaltarlo, Sí. Fernanda, Sí, porque sí, era sí, así, redondita. Yo tenía mucho miedo con la anestesia braquicefálica por ser un shih tzu. Y también, primero, el pre, ¿no? Toda la tranquilidad que ustedes y la seguridad que ustedes pasan, más que nada, porque uno que trabaja en la salud, que trabaja con personas, cómo es importante el diálogo, ¿no? Y con los animales lo mismo. Entonces ustedes nos explicaron, tú a mí me pasaste mucha seguridad, que era una de mis preocupaciones, yo lo había hablado primero con tu mamá, y me pasaste una seguridad que yo salí de ahí y le dije, qué segura que es, digo, ¿y tan jovencita? Aparte me dijo, no tengo miedo. Digo, ¿tan chiquitita? No, el tamaño no me preocupa. No, papá, entonces me fui, de verdad que te dije cuando salí, digo, pero tan jovencita y la seguridad que pasó. Digo, ¿cuántos habrá entubado ya? Digo, me está tocando la laringe, ¿no? No, muchísimo. Y digo, entonces eso también, Fernanda, creo que hay que destacarlo y agradecerle. Bueno, muchas gracias. No solo por la capacidad profesional, sino por cómo nos transmitiste esa paz. Yo me fui tranquila, te lo juro, y la dejé realmente tranquila, ¿sabes? Yo sabía que iba a salir todo bien. Confié muchísimo en ustedes, de verdad te lo digo. Muchas gracias. Eu que agradeço. Es tan bueno verla bien, porque depois de toda essa história, depois do acidente e do pós-operatório que foi delicado, enfim, hoje em dia a Bela tem uma vida normal. Total. Ela está pleníssima, maravilhosa, 100% ativa. Então poder devolver isso para vocês é uma coisa que nos alegra muito. Ella vuelve al arca todas las semanas a bañarse feliz, ¿verdad? Muito feliz, tô feliz embora. No, el otro día no se quería ir y yo sí con ella. Vamos, Bela, tu casa me sacar. Le digo, porque se quiere quedar. Pero esta vez pasó porque al principio ya estaba como reacia. Porque claro, estuvo muchos días internada, que yo creo que es la peor etapa, ¿no? El postoperatorio. Bom, e depois que a Bela foi para casa, então foi só felicidade e bagunça. Al principio tuvimos el cuidado porque, claro, fue una cirugía muy complicada, entonces tuvimos que cuidar mucho tiempo justamente para que ese ojo quedara lo divino que quedó. Entonces estuvimos con Bela como 20 días con el collar entonces está. Y aparte nos decían cada vez que íbamos, no le saquen por lástima porque se llega a rascar ese ojo. Deus É livre. que acontece muito. Bueno, nosotros no le sacamos. Para no mentirles, una vez encontré a este señor sacándole con la comida con ella así. Y dije, ¿qué estás haciendo? É que esse senhor malcria a Bela. Iba a comer y me daba Pero- un cosito No le sacó. La llega a quedar colorado porque sabe que es verdad, pero no le sacó más me el tentaba, collar. me tentaba. Y por eso quedó hermoso como Sí, quedó. sí. Nossa, Pero estuvo pila de día que sim. con el collar. Mas faz parte do processo do sucesso cirúrgico, o nosso trabalho e o comprometimento de vocês. Sí. Então esse Tu cuidado, sempre fala, né, esse dos cuidado três do pós, pilares. esse né? cuidado do pós-operatório é tão essencial quanto o sucesso da cirurgia. E o ela sucesso da responder ao anestesia. tratamento também, Então, né? Y yo creo que también hay que decir, es la atención que ella tuvo, ¿no? Cuando nosotros teníamos alguna dificultad, porque llegó un momento, digo, tú lo viviste con nosotros también, de que ella ya no quería más saber de los colirios, porque claro, era en los dos ojitos, entonces nos acercábamos y ella empezaba a corcoviar, por más chiquitita que fuera, y todavía Sí. dijimos, la vamos a terminar lastimando. Entonces lo que hacíamos era veníamos hasta el arca y nos ayudaban a ponerle el colirio cuando realmente no podíamos y no queríamos dejar sin cumplir el tratamiento.
Entonces había, o lo mismo cuando por el collar también se agarró una otitis por hongo. Y también había, entonces las primeras veces te daba hasta miedo agarrarle y decirte la agarro y la lastimo. Entonces también la traíamos y las tías del arca le ponían el remedio. Entonces eso también hay que decirlo porque uno vivió, creo que es feo, es angustiante para uno que los tiene como parte de la familia, pero también uno lo vivió con mucha contención, ¿no? Que siempre decimos lo mismo. Siempre decimos lo mismo, que el apoyo y el cuidado. La verdad que para eso tenemos que ser muy agradecidos porque... Bom, En buenas manos. a gente queria agradecer muito a vocês a confiança que vocês depositaram, né, da Bela, da vida dela nas nossas mãos e em poder compartilhar também isso com as pessoas. Eu acho que é importante, né? E no que a gente puder e que sempre vai poder, tá ao lado de vocês, ao lado da Bela, ao lado dos gatinhos também, para dar todo esse carinho e essa atenção, que a gente fica muito agradecidos em vocês nos terem por perto. Muchas gracias a ustedes por estar siempre también. Muchas gracias. A gente queria deixar uma lembrança com vocês. Muito obrigado pelo carinho de hoje. Então, é uma garrafinha térmica da Arca de Noé. Pro café, pro chá. É. Um chá. Ay, qué rico. Este aqui é dos dois gatinhos. Torimora. Qué rico. Qué hermoso. Ese es su vino. Sí. Esse é pro Nestor ficar com ciúmes. Primero que eso es delicioso. Vamos a pelear, yo creo. Y es deliciosa. Mas é pra brincar. Precioso. Este é pra brincar com a Bela. Aí eu entrego pra ti, que tu que malcria a Bela. E uma necessaire da linha da Recombitec, que é a vacina que a Bela usa. Então que vocês podem guardar ou os remédios dela e dos irmãos, ou se vocês quiserem também para vocês. Muchas gracias. Mas queria agradecer muito vocês pelo carinho de nos acompanharem, de serem escolhidos entre as 34 histórias carinhosas que tem para a Arca de Noé. E se vocês gostaram deste vídeo, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta e dá um like. Bom, então, tchau! Gracias. Chao, chao.